Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é a primeira aula de uma série de aulas que eu preparei para vocês sobre o reino vegetal, sobre as plantas, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a origem e classificação das plantas. Bom, primeira informação importante que vocês precisam ter em mente é que a parte da biologia que estuda os vegetais é chamada de botânica. Portanto, as nossas próximas aulas daqui para frente serão sobre botânica. E o que é uma planta exatamente? Em termos biológicos, a gente pode dizer que toda planta é um organismo eucarionte, lembrando, se eu estou falando que o organismo é eucarionte, significa dizer que ele pertence ao domínio eucária. Tá? Nós já estudamos anteriormente, nós temos os três principais domínios biológicos: domínio bactéria, domínio arqueia e o domínio eucária. Ou seja, as plantas são seres que apresentam células eucarióticas, aquelas células grandes e complexas que apresentam organelas endomembranosas, mitocôndria, cloroplastos, né? Carioteca, envolvendo o material nuclear, os genes desse organismo, ok? E, além de eucariontes, todas as plantas são organismos fotossintetizantes, ok? Portanto, as plantas realizam fotossíntese oxígena, tá? São autótrofos, ou seja, fabricam o seu próprio alimento a partir da conversão de energia luminosa em energia química e, por tabela, liberam oxigênio nesse processo. Todas as plantas são multicelulares, ou seja, não existem plantas de uma célula só. Tá? Eu tenho algas unicelulares, inclusive algas unicelulares procariontes, como as cianobactérias. Tá? Eu tenho algas unicelulares eucariontes, mas as plantas não são unicelulares. Portanto, em princípio, são organismos eucariontes, fotossintetizantes e com várias células, ok? E que também apresentam tecidos diferenciados, tá? Apresentam diferenciação de tecidos. Provavelmente, a origem mais aceita atualmente é que as plantas vieram das algas verdes, das clorofícias, e eu tenho algumas características que são compartilhadas entre esses dois organismos que reforçam essa hipótese da origem a partir das clorofícias. A primeira delas é que tanto as plantas quanto as clorofícias, as algas verdes, possuem células envolvidas por parede celular. Parede celular esta composta de um polissacarídeo estrutural chamado celulose, ok? Portanto, primeira e principal característica dos vegetais, células com um envoltório extramembrana plasmática chamado parede celular, que é composta por celulose. Outro aspecto importante, as células vegetais apresentam cloroplastos que contêm clorofila A e B, característica também compartilhada pelas algas verdes. Mas as plantas apresentam algumas características exclusivas, e são essas que caracterizam o surgimento das plantas dentro do domínio eucária. A presença de uma camada de células estéreis envolvendo o gametângio, que é a estrutura formadora de gametas. Outra característica nova que surgiu com as plantas foi a retenção do zigoto e do embrião no gametângio feminino, conferindo assim uma grande proteção ao embrião. Portanto, as plantas, em linhas gerais, elas são classificadas como embriófitas. O zigoto e o embrião ficam armazenados dentro do gametângio feminino. Tá? Nós já podemos começar a construção do nosso cladograma do reino vegetal. Ok? A gente vai começar a análise do nosso cladograma aqui por baixo
tá? Portanto, todas as plantas têm cloroplastos com clorofila A e B e possuem células envoltas por parede celular. Lembrando que essa parede celular é composta por celulose, um polissacarídeo estrutural. Muito bem. Essas características, lembrando, portanto, elas são compartilhadas com as algas verdes, que no nosso cladograma serão o grupo externo. As plantas, de fato, começam no nosso cladograma a partir desse ponto. Ok? Portanto, a presença de um embrião retido no gametângio feminino foi a primeira característica exclusiva desse importante reino do domínio eucário, o reino vegetal. Tá? Lembrando, isso fez com que as plantas fossem classificadas, recebessem a denominação biológica de embriófitas. Tá? Portanto, as embriófitas surgiram no Paleozoico, mais especificamente no Ordoviciano, há aproximadamente 500 milhões de anos atrás. Ok? Lembrando também que, além desse embrião retido no gametângio feminino, esse gametângio ele também é envolto por células estéreis. O primeiro grupo de plantas e o grupo de plantas mais simples a apresentar exclusivamente essas características é o ramo das briófitas, okay? Compostas principalmente por plantas popularmente chamadas de musgos e hepáticas. Posteriormente, no Siluriano, há aproximadamente 430 milhões de anos atrás, uma novidade evolutiva importante surgiu no reino vegetal, que foi a presença dos chamados vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. A partir deste ponto, portanto, do nosso cladograma, as plantas são chamadas de traqueófitas. Traqueófitas, portanto, pois possuem vasos que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada, como a gente vai estudar mais em breve. O primeiro ramo de plantas a apresentar essas três características iniciais, portanto, que nós acabamos de analisar, são as pteridófitas, muito frequentemente representadas pelas plantas popularmente chamadas de samambaias e avencas. Bom, briófitas e pteridófitas são plantas que apresentam estruturas reprodutoras pouco evidentes. Você não consegue visualizar com muita facilidade os órgãos reprodutores destas plantas e, por esta razão, elas são classificadas biologicamente como criptógamas. Posteriormente, surgiu uma novidade evolutiva extremamente importante no reino vegetal, que foi a presença das sementes, que você está visualizando o estróbilo de um pinheiro contendo as sementes de um pinheiro. Portanto, a presença dessas sementes fez com que as plantas, a partir de aproximadamente 280 milhões de anos atrás do Permiano, recebessem a denominação de espermatófitas. Tá? Portanto, a partir deste ponto, com a presença de sementes, as plantas são chamadas de espermatófitas. E o primeiro grupo vegetal importante a apresentar sementes são as gimnospermas. E os pinheiros são os representantes mais famosos desse importante grupo vegetal. O termo biológico gimnosperma faz referência ao fato de que estas sementes não estão envoltas por nenhuma estrutura vegetal protetora. Portanto, não existem frutos ainda. Eu tenho apenas as sementes. E, por fim, eu tenho aproximadamente 65 milhões de anos atrás, no Cretáceo, o surgimento de flores verdadeiras e frutos envolvendo as sementes das plantas, caracterizando assim o último grupo vegetal que nós vamos estudar em breve, que são as angiospermas, sementes protegidas, envoltas pelos frutos. Estes dois últimos grupos vegetais, os mais recentes na escala filogenética de evolução das plantas, as gimnospermas e angiospermas, juntas fazem parte
de um grupo biológico chamado de fanerógamas, que são as plantas que apresentam estruturas reprodutoras bem visíveis. Tá? Portanto, eu tenho os estróbilos dos pinheiros e eu tenho as flores verdadeiras das angiospermas. Portanto, você visualiza muito bem e com muita clareza as estruturas reprodutoras de gimnospermas e angiospermas, coisa que você não conseguia fazer com briófitas e pteridófitas, que eram, portanto, classificadas como criptógamas. Com isso, nós finalizamos essa parte introdutória de botânica, mostrando esse cladograma que é extremamente importante no estudo da botânica. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a mergulhar um pouco mais profundamente no grupo das angiospermas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre reprodução de angiospermas. E essa reprodução está intimamente relacionada com a participação das flores verdadeiras, que por acaso surgiram há 65 milhões de anos no Cretáceo, período em que aproximadamente aconteceu também a extinção dos dinossauros. Portanto, para a gente se situar em termos cronológicos, as flores verdadeiras e os frutos que caracterizam as angiospermas apareceram na Terra quando os dinossauros, em sua maioria, foram extintos do nosso planeta. Portanto, a partir da nossa próxima aula, vamos mergulhar fundo no universo da reprodução das plantas. Até breve.